essencial para o advogado. Seja o jovem advogado ou o advogado mais experiente, mas é uma habilidade essencial até na nossa vida. Então, vamos falar um pouco sobre isso, vamos trazer algumas estratégias práticas, como se posicionar, como você fugir de algumas ciladas. Então, vamos tratar sobre muitas coisas nesse tema que é extremamente importante e que a gente faz isso todos os dias. Porque o advogado, ele de fato negocia diariamente, seja com o cliente, seja com outro colega, enfim, a gente vive fazendo negociações durante a nossa atividade, durante a nossa advocacia. Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso. Então, vamos lá aqui falar do tema. Gente, já quero convidar vocês para se inscrever aqui em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui em nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha para o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante e, claro, entregar para mais pessoas. Então, eu conto com a colaboração de vocês. E, óbvio, compartilha isso aqui. Compartilha com os amigos. Estou aqui olhando se está dando algum problema técnico, porque ao vivo é assim. A gente vai analisando se está tudo ok. Então, já compartilha aqui com os amigos para todo mundo vir para cá ver essa aula que vai ser muito importante para a sua atuação no dia a dia. E, claro, também deixe suas perguntas, pode deixar aqui nos comentários. Tem um canal que eu acompanho que ele fala que é o espaço terapêutico. Então, deixe os seus comentários aqui, que eu respondo todos os comentários. E como eu falei para vocês, o nosso tema é negociação, que é uma habilidade essencial para o advogado. Via de regra, o jovem advogado ele sai da graduação e ele não sabe nem o que é exatamente advogar. E pior, ele não sabe nem o que é negociar. Por quê? O cliente chega, a gente tem que negociar a prestação do nosso serviço. Muitas vezes a gente tem que negociar nossos honorários, às vezes a gente tem que estar fazendo uma negociação com outro colega, representando outras situações, negociações com sindicatos, enfim. Então, de fato, a gente precisa ter essa ideia muito clara de que eu preciso entender o que é negociação, eu preciso saber como negociar, como me posicionar diante de uma situação que muitas vezes é desfavorável para a gente, porque a gente não vai entrar numa negociação sendo tudo favorável. A gente sabe que não é. Em muitos casos, a gente entra numa negociação que é completamente desfavorável para a gente e que todos os fatos, todos os detalhes, eles estão ali nos acusando, mas a gente precisa, dentro dessa situação, a gente entender que a gente pode sim virar o jogo. Às vezes é mais fácil, às vezes é extremamente complicado, mas a gente pode sim estar virando o jogo dentro dessa negociação. E por quê? A gente precisa saber negociar. Como eu falei, na nossa atividade, a gente negocia constantemente, diariamente. Então, a advocacia, ela tradicionalmente, ela é ligada ao quê? Ao litígio, à briga, a embates, a confronto. A gente tem uma ideia, e é uma ideia, diga-se de passagem, equivocada, que o advogado, ele gosta de litigar. Boa noite, Rodrigo. Que o advogado, ele gosta de litigar, que o advogado é aquela pessoa que vai brigar. Ou seja, a gente vê muitos memes na internet dizendo assim, bota uma pessoa lá brigona e fazendo direito, e fala assim, é por isso que está fazendo direito, é por isso que vai ser advogado. Então, tem essa ideia completamente equivocada que o advogado, ele gosta de brigar, que o advogado, ele tem que ser brigão, e que o direito é ligado a toda essa questão. Só que a gente sabe que não, a gente sabe que nós devemos e boa noite, Adilson, seja bem-vindo. Nós sabemos que, principalmente,
com o novo CPC, nós temos um papel de mediar, de conciliar, e tudo isso envolve a negociação, tudo isso envolve técnicas, estratégias que a gente utiliza, e não é utilizar somente em sala de audiência. Vou compartilhar 2 casos com vocês, 2 negociações que eu tratei hoje, uma já finalizei, a outra ainda está em andamento. Então, não é somente em sala de audiência, é fora da sala de audiência, sabe? É quando a gente está ali dentro do nosso escritório, a gente está ali no fórum, a gente está no escritório de um colega, enfim, nos corredores, nos bastidores, a gente faz o quê? A gente vai e negocia. Então, a advocacia, ela tradicionalmente, ela é ligada a esse papel, né? De briga, de litígios, e a gente precisa desmistificar isso. Porque se a gente não desmistifica isso, a gente sempre vai olhar o colega como o nosso oponente, o nosso colega como um opositor. E a verdade, ela não é essa. O colega, ele não é o nosso opositor, ele não é nosso inimigo. O cliente, ele não é nosso inimigo, ele não é o nosso opositor. E a gente precisa ter isso muito claro ali dentro da nossa jornada. E a dor de muitos advogados é justamente essa crença de que você só ganha um caso se você seguir com o processo, se tiver sentença, se tiver audiência, se for no tribunal. Só que muitos casos, muitas situações, elas são resolvidas fora dos tribunais, no extrajudicial, que é o sonho de todo advogado, só atuar no extrajudicial. Quer dizer, não é de todo advogado, mas de grande parte dos advogados, que é atuar no extrajudicial, que é atuar sem depender do judiciário, sem depender que um terceiro alheio àquela relação decida de fato. E também negociar é uma habilidade crucial, porque em diversas áreas do direito a gente consegue ter muito mais honorários no extrajudicial, ali na negociação, num acordo que envolve somente as partes interessadas naquilo. Então, é importante a gente ver a negociação como algo relevante para a nossa atuação. A gente vê a negociação como um ponto que a gente precisa olhar com carinho e não somente pensar, negociação é conversa, sabe? É conversa jogada fora. Não é conversa jogada fora. De fato, negociação é algo que faz toda a diferença na nossa advocacia e, por consequência, no nosso bolso, porque o dinheiro ele entra mais rápido, a gente não precisa de uma sentença de audiência, de nada disso. Você consegue fechar o acordo, receber seus honorários, segue a vida. E isso também é importante. Então, assim, algumas técnicas essenciais, eu quero falar de algumas técnicas e depois vou compartilhar o caso com vocês. Algumas técnicas essenciais para o advogado. Primeiro ponto é você não ir para uma mesa de negociação nervoso. Flávia, mas eu sou jovem advogado, mas eu não tenho prática, mas eu não sei o que eu vou falar, eu não sei como eu vou falar. Gente, vocês precisam entender que ao sentar numa mesa de negociação, você tem que estar ali pleno, sem estresse, sem nervosismo, sem medo do que pode acontecer. Porque você sabe que pode acontecer diversas situações. Então, você tem que entender que isso pode acontecer e chegar com confiança. E se você não está confiante, você tem que fingir que está confiante. Flávia, eu tenho que fingir exatamente. Finge que está confiante. Acredita naquilo que você está fazendo, que isso faz sim diferença. Se você tiver medo, se você achar que não vai dar certo, se você achar que a outra parte ela vai olhar para você e ela vai descobrir os seus segredos, que a outra parte ela vai olhar para você e ela vai te mapear, aí você já entra na sala de negociação perdendo. Você já entra na sala de negociação estampado ali na sua fisionomia de estou inseguro, isso não vai dar certo. Isso é muito ruim. Então, o primeiro passo é com confiança. Não sou confiante, vou fingir que sou confiante e vou para a minha negociação. E outro passo que é importante é você conhecer o que você está fazendo ali. Eu vejo muita gente ir fazer uma negociação e não saber nem do que ela está falando. Ela não sabe do que está se tratando ali no caso. E no meio do caminho ela começa a ficar perdida, começa a se perder no que está falando, no que está fazendo, a
tratar coisas que não tem nada a ver, não sei se vocês já viram, mas às vezes a gente pega uma contestação ou um documento no processo e na inicial nem tem aquele pedido, aí na contestação a pessoa vai lá e contesta aquele pedido, e a gente fala assim, meu Deus, por que contestar um pedido que nem existe? Porque não sabe exatamente o que está fazendo no automático. Então, a gente precisa sair do automático e entender que, olha, eu vou fazer uma negociação, eu preciso ter algumas técnicas, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, o começo de tudo é você ir sem nervosismo. O segundo ponto é você saber o que você está fazendo. Se prepare. Gente, entenda o caso, entenda os detalhes, entenda os limites que você pode chegar. Quando você tem essa clareza, você de fato, quando as cartas são colocadas na mesa, você consegue movimentar essas cartas de uma forma que você se beneficia do processo, de uma forma em que a outra parte, ela não consegue sobrepor ao seu conhecimento. Conhecimento técnico, conhecimento jurídico, conhecimento estratégico, conhecimento da vida também, que é importante, e uma informação que eu assim, seria uma dica, uma orientação prática assim que eu quero trazer para vocês é: antes de qualquer negociação, faça um checklist das coisas que são mais importantes e também de forma objetiva. Não adianta você fazer um checklist de 3, 4, 5 páginas, que também não é o objetivo. Você vai fazer um checklist daquilo que é mais importante, daquilo que de fato faz diferença para o seu cliente, para o seu processo, para o seu procedimento, enfim, e você coloca ali os pontos também que existe uma controvérsia maior, aqueles pontos em que tem uma divergência, que é o maior gargalo para vocês fecharem aquela negociação. Então, faz esse checklist, vai para a sua negociação. Muito mais confiante, sabendo exatamente o que você está falando. Outro ponto é você ter uma escuta ativa. Em alguns casos, eu vou dizer que na prática, você precisa ser mais incisivo, e eu vou explicar por que daqui a pouco, quando eu compartilhar o caso com vocês. Mas, via de regra, é importante você ter uma escuta ativa, ou seja, você ouvir o outro. Porque se você não ouve, o outro está falando e você está assim, aqui só pensando no que você vai falar, só pensando na sua vez de falar, no seu momento de falar. E quando chega o seu momento de falar, você nem sabe o que a outra pessoa falou, você nem sabe o que a outra pessoa te disse, e às vezes ela te disse algo que você consegue reestruturar e utilizar em benefício do seu cliente, em seu benefício, mas você não ouviu, simplesmente você estava preocupado com o seu momento de fala. Isso acontece muito no nosso dia a dia. A gente está ali numa roda, mesa de negociação, rodada de negócio, e a gente está tão preocupado com o nosso momento de fala que a gente deixa de ouvir o que os outros estão falando. E quando isso acontece, a gente perde oportunidades valiosas, porque a gente não sabe o que o outro falou, a gente não sabe o que o outro espera, a gente não sabe o que o outro quer. Então, você ter uma escutativa é uma arte, e a gente precisa colocar isso em prática na nossa vida. Ouça, entenda, para que o outro também ele consiga te entender. Isso é de extrema importância. E o outro ponto é você ser criativo na busca de soluções. Gente, é importante a gente pensar fora ali da casinha, né? Fora da caixa. Via de regra, a gente tem soluções prontas para tudo. No acordo trabalhista. Eu tenho X%, esse X%, vamos fechar. Gente, pensa fora da caixa, pensa outras possibilidades, sabe? Traz outras estratégias ali para a negociação. A gente sabe que tem coisas que, assim, é A ou B, ponto, não tem muito o que inventar. Mas existem situações que tem A, B, C, D, E, ou seja, tem múltiplas soluções, então vocês precisam entender se dentro do seu caso concreto existem essas múltiplas soluções e você aplicar no seu caso, porque isso também faz diferença. Isso mostra ali para outra parte que você tem interesse em resolver a situação, que você está trazendo possibilidades, que você está trazendo várias oportunidades do negócio se concretizar. Então, é importante a gente também ter esse olhar de pensar fora da caixa e de trazer, várias estratégias para resolver
aquela determinado assunto que a gente quer. O outro ponto aqui que eu quero falar com vocês, às vezes na prática é difícil. Profissionalismo e manter a calma. Gente, o profissionalismo você tem que manter, mesmo se você perder a calma, mantenha o profissionalismo. Só que manter a calma às vezes é difícil. E por que é difícil? Porque às vezes a outra parte, ela está completamente fora da realidade, ela está completamente alheia à realidade do país, da sociedade, dos tribunais, de tudo. E aí você meio que tenta não surtar diante dessa situação. Então, às vezes, é difícil manter a calma, mas é importante ter controle emocional e ter profissionalismo para que você não perca a sua razão. Então, a gente tem que gerenciar nossas emoções. A gente tem que entender que se a pessoa ela já está ali disposta a não fechar, a não negociar comigo, e eu ainda perco a calma, eu perco o controle emocional, a probabilidade dessa pessoa ela ir embora é gigante. A probabilidade de eu perder o meu negócio, ela é gigante. Então, a gente gerenciar nossas emoções é extremamente importante. E isso faz parte do processo de negociação em todos os momentos. Trabalhistas acontece muito isso. A gente recebe ali uma inicial, que é uma inicial completamente fora da realidade, e a gente olha que não tem prova, a gente olha que não tem absolutamente nada, e pensamos assim, meu Deus, como é que a pessoa consegue fazer isso? Aí você começa a negociação e a outra parte, ela começa a tentar te convencer de que tudo que está ali é verdade, sendo que tem coisas que são inverossímeis, tem coisas que fogem completamente da realidade. E a pessoa, ela não só tenta te convencer que é verdade, mas ela quer mostrar para você por A mais B e ainda tentar provar em juízo que aquilo é verdade. Aí chega em juízo, toma uma sentença improcedente e aí corre atrás de você para quê? Para fazer aquele acordo que não quis fazer no início. Então, a gente precisa gerenciar nossas emoções. Então, se a situação ela fica muito acalorada, sempre peça uma pausa, sempre respire fundo e lembre-se do seu objetivo. Qual é o meu objetivo? Fechar o meu negócio. Qual é o meu objetivo? Costurar essa negociação. Qual é o meu objetivo? É resolver esse problema. Então, pronto, o objetivo é esse. Foco no objetivo. Claro que tem situações que a gente não consegue resolver. E quando a gente não consegue resolver, a gente faz o quê? A gente deixa seguir. E aí, um dos casos que eu quero compartilhar com vocês é que hoje eu fiz 2 negociações. Uma negociação foi com o sindicato, a outra com o advogado. Essa com a advogada a funcionária ela queria sair, mas a empresa ela não queria demitir a funcionária, pelo menos não nesse momento. Só que a funcionária é extremamente insatisfeita, né? E o que acontece? Ok, vamos demitir a funcionária. Só que vamos demitir, mas vamos fazer o quê? A homologação extrajudicial. Por quê? Para a segurança do meu cliente. Por quê? A empresa não queria demitir a funcionária agora, a funcionária que quer sair, a empresa não é obrigada a demitir, mas, já que você quer, está insatisfeita, vai com Deus. Só que a gente também quer ter segurança que amanhã essa pessoa, essa funcionária, não vai ajuizar uma ação. Então, vamos fazer um acordo extrajudicial. Ok, vamos fazer. De repente, a advogada chega e fala assim, não vamos fazer o acordo. Já que vocês vão pagar tudo certo, então a gente não vai fazer esse acordo. A minha cliente só assina o termo de rescisão. E aí a gente começa toda essa tratativa e toda essa negociação. E aí a gente precisa entender que, às vezes, o acordo ele não é fechado por pontos muito pequenos, e a gente precisa ter cuidado com isso. E um dos questionamentos é, se a gente for fazer um acordo, ela não recebe agora. Por quê? Porque, via de regra, o que acontece no acordo? A gente coloca que o pagamento vai ser feito em 10 dias após a homologação. Só que a gente pode pagar imediatamente também e esperar que o juiz homologue. Se o acordo ele não tiver nenhuma violação, exemplo, fazer um acordo de homologação extrajudicial com a empregada gestante, provavelmente o juiz ele não vai homologar. Mas era um acordo que está tudo ok, está tudo certinho, as verbas sendo pagas. Então, é um acordo que a probabilidade do juiz homologar é muito, muito grande. Tipo, seria 99% de chance do juiz homologar. E isso é segurança para o meu cliente, porque a gente vai dar quitação total a esse contrato de trabalho. Ou seja, a funcionária vai receber e amanhã ela não pode dizer assim, vou processar a empresa por aqueles termos,
do termo de rescisão, ela não consegue fazer isso. Então, a gente começou essa tratativa e a preocupação da outra parte era quando é que vai receber o pagamento, porque ela pensou que o pagamento só depois da homologação. Então, eu já sanei essa questão, tinha essa possibilidade, ó, a gente vai pagar dentro do prazo legal, que é 10 dias, então, beleza, a gente conseguiu sanar isso. E a outra pergunta que ela fazia é, se vai pagar todas as verbas, qual é a necessidade de ter um acordo extrajudicial? E aí eu perguntei algo a ela assim, doutora, se vai pagar todas as verbas, se sua cliente, ela que quis sair, a minha cliente, ela não queria demitir ainda, qual é a dificuldade, qual é o impasse para se aceitar fazer essa homologação extrajudicial? Eu vou mandar o cálculo para a doutora manda para a sua contabilidade, analisa, vai verificar que está tudo certo, ela não vai estar sendo violada em absolutamente nada. E ela não conseguia me dar esse retorno dessa pergunta, ela não conseguia me responder essa pergunta. Enfim, essa tratativa ela ainda está em andamento, a gente conseguiu quebrar uma objeção, que era a questão do valor, então já foi quebrada essa objeção, e a gente está aguardando para ter um retorno amanhã, provavelmente, se ela vai aceitar ou não aceitar. Se ela aceitar, ok, vou fazer a minuta ali do acordo, vou mandar para a advogada assinar para a gente protocolar amanhã ainda. Se ela não aceitar, aí a minha cliente tem alguns pontos a pensar, que eu já passei para ela. Não faz a demissão agora, porque a empresa não é obrigada a demitir nenhum funcionário, ou se de fato ela quiser, ela faz a demissão nos próximos dias, mas aí ela corre o risco dessa funcionária, daqui a um tempo, né, tem um prazo ali de 2 anos, ajuizar uma ação, mas a minha orientação é, se ela não aceitar, não demite, e pronto, eu sei que é ruim ter um funcionário insatisfeito, mas pelo menos agora, nesse momento, não demitiria, seguraria mais um mês, mais alguns dias, e depois faz a demissão. Então, nesse caso, é uma negociação que ela estava meio assim, enroscada por essa questão do valor, mas que a gente conseguiu quebrar essa objeção e as últimas mensagens foram bem mais tranquilas. Então, eu acho que há grande chance da gente concluir esse acordo que começou hoje mais cedo. Outra coisa, o nosso papel. Qual é o papel do advogado? Na verdade, não é só o advogado, né? Todos os atores ali, dentro de um processo, de um procedimento, ele tem o dever de facilitar. A gente não pode ser a pessoa que quer sempre litigar. A gente tem o dever de facilitar para que, de fato, as coisas elas aconteçam. Boa noite, Raimundo. Para que, de fato, as coisas aconteçam. Então, assim, a negociação, ela também é uma forma de a gente resolver os conflitos, né? Porque muitas vezes a negociação, ela não é fechada, a gente não consegue costurar. Por quê? Porque existe sentimento, existe rancor, existe mágoa. Já aconteceu de eu não conseguir fazer um acordo, minha cliente queria pagar, a trabalhadora falou que ela não receberia através de um acordo, e as palavras dela foi assim, eu posso receber R$1, mas eu só recebo aquilo que o juiz disser que eu tenho direito. Moral da história, era para ela receber R$5.000, ela recebeu 1.900. Então, isso tudo porque existe uma mágoa pessoal ali entre as partes. Então, a gente precisa entender que tudo isso, ele está diretamente ligado a gente perceber e tentar facilitar através de quê? Através de técnica, boa noite, Simone, através de técnica, através de estratégia, através de escutativa, de controle emocional, através de conhecer o que vocês estão fazendo. E aí quero compartilhar a segunda negociação que aconteceu hoje. Essa negociação, ela começou na segunda-feira. Entrei em contato com a cliente, me procurou, nós fechamos o contrato e eu entrei em contato diretamente com a trabalhadora para tentar fazer um acordo, porque a trabalhadora já tinha ido no sindicato, já tinha feito os cálculos. E o que acontece? O sindicato fez um cálculo assim, faraônico, manda ali para a trabalhadora. A trabalhadora vê aquele valor e pensa o quê? Não, quero esse valor, não recebo menos do que isso. E isso é muito ruim para a negociação, porque a pessoa ela já vem com uma ideia pré-definida, uma ideia pré-determinada daquilo que ela quer.
E o que acontece? Mando mensagem para ela e ela fala assim: olha, vou falar com o meu advogado. Foi, conversou lá com quem deveria conversar. Aí eu entrei em contato com o sindicato, tentei fazer, né? Tentei costurar esse acordo. Beleza, marcamos para hoje. Então, hoje, em conversa com o sindicato, e aqui tem 2 pontos que é muito importante. Primeiro, se você negocia com quem não conhece o que está fazendo, se você negocia com quem não entende, principalmente de direito, quando é tudo muito focado no direito, se você negocia com quem não entende de direito, se você não entende com quem não está preparado para ceder, a probabilidade de você conseguir negociar, de você conseguir de fato solucionar seu problema, ela é mínima. Então, a negociação, ela porque eles fazem uma triagem. Isso o sindicato, eles fazem uma triagem, pelo menos esse sindicato. Então, você expõe ali o caso para uma pessoa que não é advogado e ela está acompanhando a trabalhadora. E se a trabalhadora disser assim, não, eu tenho interesse nesse acordo, então é direcionado para a advogada e a advogada começa a colocar ali as cláusulas do acordo, ok. E o que aconteceu? A pessoa que estava nesse primeiro momento era uma pessoa que não era advogada, era uma pessoa que o objetivo era assim, não aceito, vou litigar, ela processa e tudo bem. E aí eu tentando mostrar para ela que um processo é muito nocivo. Você sabe o processo quando ele começa, você não sabe quando ele termina. 10 mil reais hoje vale 10 mil reais. 10 mil reais amanhã, ele não tem o mesmo poder de compra de hoje. Então, isso tudo tem que ser levado em conta na hora de uma negociação. Ah, é porque eu não aceito, porque eu tenho um direito, porque eu tenho um cálculo de 50 mil, de 100 mil. E aí, quando você está negociando com uma pessoa que não entende do direito, quando você está negociando com uma pessoa que de fato não está predisposta a entender as variáveis da situação, você não consegue fechar o acordo. E aí você vai perdendo a paciência. E nessa negociação, em diversos momentos, eu perdi a paciência, mas com classe, porque eu falei, a gente até perde a paciência, mas com profissionalismo. Então, perder a paciência foi eu ouvindo um monte de coisa absurda. Aí eu falei assim: peraí, deixa eu falar. E aí eu falava mais alto, assim, para que ela parasse de falar aquelas coisas absurdas. E ela falava umas coisas absurdas na frente da trabalhadora, o que era pior ainda para a negociação, porque a trabalhadora ela começava a achar que de fato tudo que a outra parte estava falando, porque estava do lado dela, era verdade. E ela começava a falar e eu não. E eu começava a pontuar. Nesse caso, vai acontecer assim, 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 por isso, isso e isso. E ela, mas. E eu tentando mostrar para ela, por A mais B, que não era. Moral da história. Chegamos no valor, que a minha cliente já tinha me dado um teto, e foi chamar a advogada. Beleza. Quando a advogada chegou, a postura foi completamente diferente. A advogada tranquila, a advogada calma, com a escutativa muito boa, a gente conseguiu fluir na negociação. Eu explicando todas as variáveis, a advogada já entendia as variáveis do caso, e ela decidiu conversar com a trabalhadora. Foi conversar com a trabalhadora, a gente alinhou os pontos ali do acordo e simplesmente resolveu a situação. Ou seja, ponto 1, negociar com quem não entende a sua linguagem não resolve. Negociar com quem está inflamando a situação não resolve. Negociar com quem acha que tem todo o direito do mundo não resolve. Aí você tem que buscar sair dessa pessoa e ir para outra pessoa, quem de fato consegue ter essa visão clara. Porque se a gente imaginar, a gente queria pagar X reais. X reais hoje, ela tem um poder de compra, mas ajuizar um processo que você não sabe quando vai ter uma audiência, não tem nenhum pedido urgente, então o processo ele vai seguir, o processo vai caminhar, às vezes tem a primeira audiência, a segunda audiência, depois tem recurso, enfim, nessa brincadeira você gasta ali, você perde 1, 2 anos para receber um valor que você poderia receber à vista no dia de hoje. Então, a advogada ela conseguiu entender tudo isso, né? Eu consegui de fato mostrar para ela que era a melhor opção e ela, por ser uma profissional da área, entendeu que era a melhor opção, conversou com a cliente dela e chegamos num acordo do nosso contrato. Então, é importante, e nesse momento teve respeito, teve escutativa e as duas partes entendiam o que estava falando. É como eu falei, não teve nervosismo, a gente sabia, a gente conhecia o caso, a gente teve escutativa, tanto ela quanto eu, teve controle emocional,
E também a gente utilizou ali as técnicas da negociação. Ela também me mostrou qual eram tipo os riscos de um processo. Eu mostrei para ela também quais eram os riscos do processo na minha visão, porque eu estava com a visão de empregador e ela com a visão de trabalhador. Então eu vou dizer para ela, olha, um processo, quais são os riscos? Isso, isso, isso. E tinha pedidos assim absurdos. E ela, na visão de trabalhadora, falou: os riscos são esse, doutora. Eu falei: eu entendo os riscos, mas a gente está aqui num acordo, e um acordo, as duas partes elas cedem, né? Um acordo, as duas partes abrem mão de alguma coisa. Então, depois de toda essa questão, a gente de fato conseguiu, através do sindicato, resolver essa questão. E a gente vai homologar o acordo aí nos próximos dias, já com todas as. Já com todas as cláusulas determinadas. Então, num processo de negociação, a gente precisa entender esses pontos. Não adianta você chegar nervoso, não adianta você não saber o que você está falando. E aí, um caso assim que é bem importante é tipo, vou dar um exemplo aqui. Sempre eu vou falar da parte trabalhista, gente, porque eu sou trabalhista, então sempre vou trazer casos trabalhistas. Se vocês quiserem deixar perguntas, deixa aqui no chat que eu vou responder já já. A gente já está finalizando, vai ser uma live mais curtinha. Então, sempre vou dar exemplo trabalhista. Imagine que uma empregada doméstica. A empregada doméstica, ela tem uma relação personalíssima de emprego, ou seja, ela trabalha para outra pessoa física, então é pessoa física para pessoa física, não é pessoa física para pessoa jurídica. Quando essa pessoa física vem a falecer, esse vínculo de emprego, ele se desfaz. Por quê? Porque a empregadora era uma pessoa física, então não tem uma empresa, não tem sócio, não tem CNPJ ali, então o vínculo se desfaz. E a lei fala o quê? A lei fala que, no caso de extinção do contrato de trabalho, por motivo de falecimento, algumas verbas não são devidas. Exemplo, aviso prévio. Se você vai negociar e não sabe dessa informação, o que acontece? A outra parte vai querer te cobrar o aviso prévio. E aí você, sem saber da informação, você vai querer negociar valor de aviso prévio. Mas se você tem a informação, se você conhece o processo, se você conhece a legislação, o que é que você vai dizer? Olha, fulana, doutora, o aviso prévio ele é indevido, porque a extinção do contrato foi por motivo morte do empregador. E como é uma relação personalíssima, essa relação ela se encerra, ela se extingue, ela não tem como ter continuidade. Então, são pontos que a gente precisa entender, que a gente precisa conhecer. Obrigada, Raimundo. Obrigada. Boa noite para você também. Então, são pontos que a gente precisa conhecer para que a gente não fique perdido diante do que a gente está fazendo. E como o título da nossa live, né? Negociação ela é uma habilidade essencial para o advogado, principalmente quando você quer sair do contencioso, quando você quer parar de depender do judiciário, quando você entende que você não precisa de um terceiro que não tem nada a ver com aquela relação, determinando o que precisa ser feito. Quando as partes elas entendem que elas podem chegar num acordo e resolver aquela lide que está prestes a se instalar, ou ainda que ela já esteja instalada, mas a gente consegue resolver. Então, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Se não, vou estar encerrando. Hoje a live, de fato, ela foi mais curta, só para a gente trazer esses pontos, falar dessas estratégias que a gente precisa ter na hora de negociar e como ela é fundamental para a nossa advocacia, como ela faz toda a diferença na nossa advocacia. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreve em nosso canal, ativa as notificações e também, deixa o seu joinha. Se quiser, deixa o seu comentário aqui, porque isso ajuda demais ao YouTube entregar o nosso conteúdo para outras pessoas, porque ele entende que é relevante. Então, se é relevante, vamos espalhar para todo mundo. E, claro, compartilha o nosso canal para um amigo jovem advogado que você tenha, para um amigo advogado que você tenha. Aqui a gente traz a prática do dia a dia, sem receita de bolo, sem fórmula mágica, simplesmente falando como é a vida de uma advogada para vocês. Gente, eu quero agradecer a vocês que ficaram comigo até agora. Tenham uma ótima noite,
ótima quinta-feira e eu espero que vocês saiam daqui com... Boa noite, Aline. Eu espero que vocês saiam daqui com mais ferramenta e também confiança para negociar. Porque o primeiro passo, como eu falei no início da live, é confiança. Se você não tem, finja que tem e vai. Flávia, como é que eu vou fingir que tem? Usa o espelho como seu alinhado, finja que tem e vai para a sua negociação. Já chega com porte de vencedor. Mas lembre-se que numa negociação a gente tem que pensar sempre na política do ganha-ganha. Eu abro mão de uma coisa, o outro abre mão de uma coisa e as duas partes saem ganhando. Então, muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima noite e na próxima quinta nós temos live novamente, porque nossa live é toda quinta-feira. Gente, tchau, tchau. Boa noite.